Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema A Vida Vitoriosa segundo Deus, parte 1. Eu quero iniciar essa ministração dizendo que a palavra de Deus não tem como propósito único falar do que o Deus Criador realizou no passado, mas sim, com base no que ele fez no passado, ajudar-nos a saber o que ele pode fazer no presente. No primeiro capítulo de Josué, encontramos o povo de Israel às portas de Canaã. Um Deus fiel havia conduzido seu povo escolhido pelo deserto, e em sua misericórdia estava revelando ao seu servo Josué que havia chegado a hora de uma promessa antiga feita há 700 anos se cumprir. O que você esperou a vida inteira está para se realizar. Chegou a hora de cruzar o Jordão. Toda a história de libertação, salvação, construção do templo e tomada de posse da terra começa exatamente em Josué 1, versículo 1, que diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. A voz de Deus é ouvida quando alguns princípios são seguidos. Em primeiro lugar, é necessário que, de fato, queiramos ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, para ouvir a voz de Deus, é necessário que sejamos pessoas de oração. A oração é mais do que falar, é ouvir. A verdadeira oração é pedir ao Pai que dê ao Filho, aquele que ora, aquilo que esse não sabe pedir, de modo que, ao orar, experimente o Pai orando em seu coração. Em terceiro lugar, ouvimos a voz de Deus quando não nos precipitamos em nossas decisões. Em quarto lugar, ouvimos a voz de Deus quando vivemos em santidade. A Bíblia diz que os limpos de coração verão Deus. Em quinto lugar, ouvimos a voz de Deus quando lemos as Escrituras. Em sexto lugar, ouvimos a voz de Deus quando buscamos o silêncio. A palavra de Deus diz no Salmo 25:12: Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Toda a história de Canaã começou com este fato maravilhoso, descrito no primeiro versículo. Falou Deus a Josué. E eu te digo, não tome nenhuma decisão sem antes se certificar de que o seu coração discerniu qual é a vontade de Deus. E é justamente pelo fato de Deus ser soberano que avançamos na vida, confiando em sua capacidade de governá-la, de fazer com que os seus planos eternos se cumpram. E a nossa ação na história, quando sujeita à sua vontade, dê frutos para a eternidade. Eclesiastes 11:1 diz: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aquilo que nós fazemos nesta vida contará para a vindoura. Pense que nunca mais você terá a oportunidade de servir a Deus na circunstância em que atualmente se encontra. O que quer que seja que você deseja fazer, faça agora, porque não importa a sua idade, é mais tarde do que você imagina. Chega, pois, o momento em que encontramos a nossa relação com Deus, algo como o que é descrito no segundo versículo. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu irmão e minha irmã, o que você está adiando em sua vida? As promessas de Deus, na sua palavra, mais cedo ou mais tarde, se cumprirão. Sua espera por esse dia, porém, deve ser ativa.
cheia de santa disposição, e não passiva. Levante-se agora e passe o Jordão. A vitória, ela vem de Deus. Parece tão óbvio quanto dizer que o cavalo tem 4 patas, não é mesmo? Mas muitas vezes esquecemos o óbvio. Por 2 motivos. Por nos sentirmos temerosos diante dos nossos adversários e por sermos pouco agradecidos a Deus após a vitória. Compreender que a vitória vem de Deus torna-nos destemidos. Deixamos de ter medo. Feliz é aquele que vive na força da promessa do versículo 9. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando sabemos que a vitória vem de Deus, podemos dizer aos Golias da vida: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Josué encontrou coragem para cruzar o Jordão e enfrentar os terríveis cananeus, os gigantes da terra, porque viu todos os obstáculos da perspectiva de um Deus que faz aliança de amor com os homens. E este é o grande desafio do cristão: aplicar o que sabe de Deus às terríveis e surpreendentes batalhas da vida. Geralmente, pensamos que haveremos de sair do estado de desânimo apenas orando. Orar é fundamental, mas seguimos um Deus que nos chama para pensar, a fim de que apliquemos tudo o que sabemos sobre Ele à vida. Tudo o que Josué tinha que fazer era trazer constantemente à memória o fato de que Deus lhe garantira a vitória. Crer que a vitória vem de Deus é fundamental para que cruzemos o Jordão. Saber que a vitória vem de Deus também torna o nosso coração repleto de gratidão e livra-nos do perigo de sermos derrotados depois de alcançar a vitória. Em Josué 1:2, vemos que entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. Vivemos em um mundo caído, derrotado pelo pecado. Devemos saber que sem lutas não se conquista nada nesta vida que vale a pena. Isso faz com que, em absoluta dependência de Deus, preparemo-nos para essas lutas e não nos surpreendamos quando irromperem diante de nós. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal. Às vezes é uma pessoa, ou uma prova que temos de fazer, ou uma deficiência física, ou mesmo emocional que precisamos superar. Ou mesmo às vezes é a falta de recursos. Enfim, há um sem número de situações que tentam impedir o nosso caminho rumo a Canaã prometida. Vale a pena destacar que no versículo 2, Deus mostrou a Josué apenas o Jordão. Deus só lhe mostrou o problema, não a solução. Revelou a seu servo o que ele deveria fazer e não como deveria fazer. Chegamos à conclusão de que Deus, quando nos manda atravessar o Jordão, não aponta para alguma espécie de ponte que qualquer um pode cruzar. A ponte de Deus é a sua fé na sua palavra, que é suficiente para o cristão, mesmo e principalmente na ausência de qualquer recurso humano. Sempre há um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? Vamos ver os nossos sonhos se realizando, sejam eles na área familiar, profissional, sentimental ou qualquer outra área da nossa existência. E que o Espírito de Deus use da riqueza dos nossos diplomas,
recursos, dons, talentos e experiências para a glória de Deus. Não há nada mais glorioso do que o Senhor Jesus abraçar por meio dos nossos braços, falar por intermédio da nossa boca, ser visto graças ao nosso caráter. Quem assim vive, um dia haverá de ouvir: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Mateus 25, versículos 34 e 36. E que você também, assim, possa agir crendo e confiando na vida vitoriosa que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti, entregando ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. E cremos e confiamos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais do que vencedores. E nesse momento, nesse dia que se chama hoje, nós cremos e confiamos que também, da mesma forma que um dia Josué atravessou o Jordão, nós iremos atravessar o nosso Jordão, superando os problemas, as dificuldades, os obstáculos, tudo aquilo que quer nos impedir de avançar. Mas nós vamos confiar no único Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento, entregamos ao Senhor a nossa vida, tudo que nos pertence, e agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta, especialmente pelo milagre, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Graças a Deus. Aleluia.